Queridos irmãos em Cristo, queridos amigos, estudantes da Palavra de Deus, é um prazer muito grande estarmos aqui para continuar o nosso grande curso Aprendendo a Viver a Eternidade. Lembrando para vocês que nós já estamos no terceiro módulo e na primeira aula do terceiro módulo. Nós já gravamos 2 módulos anteriores, lembrando também que cada módulo tem 7 aulas. Irmãos, é muito importante vocês estarem bem sintonizados. Que módulo nós estamos estudando e que aula nós estamos estudando? Repetindo, estamos no terceiro módulo, na primeira aula do terceiro módulo. Esta aula é uma aula maravilhosa, porque fala da criação em si, os detalhes na hora da criação. Deus, para criar, Deus também organiza, faz planos, projetos, e depois Deus se executa. Irmãos, conhecemos já a pessoa de Deus em todos esses nossos estudos que estamos fazendo, porém, cada dia mais que nós estudamos a palavra de Deus, Deus se revela muito mais através das obras das mãos dele. Tudo que Deus faz é muito bom. Hoje nós vamos ver sobre isso. E eis que tudo era muito bom. Irmãos, Deus avalia. Ele também busca a perfeição. Mas Deus não é perfeito? Sim, só que Deus está em constante aperfeiçoamento. Deus não vive na mesmice. O ser humano também não gosta de mesmice. Nessa primeira aula, irmãos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Notem vocês que esta frase ela coloca em primeiro lugar que no princípio Deus criou os céus e também a terra. Mas nós vamos ver, irmãos, que este princípio ele não é no mesmo dia, na mesma hora. A Bíblia diz que os céus, os anjos, existiam antes da criação da terra. Então, qual foi o céu que foi criado? Foi o nosso sistema solar, foi a nossa atmosfera, então chamado também de céu. Então, por isso que nós temos que agora deixar bem claro para vocês que no princípio criou Deus os céus e a terra, quer dizer o sistema solar, quer dizer a nossa atmosfera, quer dizer a água, a terra, enfim. Tudo isso que Deus criou aqui no nosso sistema solar. A lua, as estrelas. O Criador, ele está sempre, então, modernizando, sempre fazendo algo novo. O Apocalipse diz que depois que o mal for desfeito, depois que a guerra entre o bem e o mal terminar, Deus diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, isso prova que Deus está sempre renovando, sempre fazendo algo totalmente diferente. Eis que faço novas todas as coisas. O apóstolo Paulo, para exemplificar, com relação ao que é céu, ele disse: olha, eu fui arrebatado, não sei se foi em espírito, se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu fui levado até o terceiro céu. Eu vi lá no terceiro céu coisas tão maravilhosas que não podemos revelar.
não podemos falar tudo aquilo que eu vi, não posso falar, ele disse. Mas uma coisa eu posso dizer, ele disse, as coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Então, irmãos, estamos vendo que a criação de Deus é algo perfeito, algo maravilhoso, sempre algo moderno, irmãos. Com relação, irmãos, aos espaços, veja bem, céu, sistema solar tem seu espaço, a Terra tem seu espaço, em volta da Terra existe os gases, né? A água no seu sistema gasoso, as nuvens, né? E também outros gases que são produzidos pela Terra, que formam a nossa atmosfera, onde os pássaros voam, onde os aviões voam, né? Há uma grande diferença, então, de espaços. Esses espaços, irmãos, eles não se confrontam. A Bíblia diz que Deus, na sua criação, criou tudo harmonicamente, sincronizado, movimento sincronizado. E Deus foi fazendo tudo dentro de uma ordem cronológica. Primeiro uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. No primeiro dia, ele disse então que Deus criou o céu e a terra, né? E ele disse então, haja luz, houve luz. Mas nós estamos falando hoje sobre o poder criador. Na próxima aula nós vamos falar também do primeiro dia da criação, segundo dia, terceiro dia. Mas hoje nós estamos falando do poder criador de Deus, como funciona. E aqui diz assim, que ele é um grande projeto. Deus fez um grande projeto. Mas também um grande propósito. E também uma grande finalidade. Deus criou a terra com grandes objetivos. Irmãos, o plano de Deus foi tão perfeito. É um conjunto de coisas tão perfeitas, tão harmônicas. E a Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus. A criação de Deus revela quem Deus é, como Ele é. A ciência às vezes quer desvendar alguns segredos do universo, mas falam em suposições, falam sempre em coisas abstratas, onde o acaso que domina tudo. Não é assim. Nós não podemos deixar nada sozinho. Uma plantação, por exemplo. Plantar e abandonar não vai dar nada. Se nós não cuidarmos da nossa casa, também a nossa casa vai ficar em desordem. Temos que estar sempre cuidando. E Deus, no seu grande projeto, Deus cuida daquilo que Ele faz. A terra era sem forma e vazia, né? Na criação, no início, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo de Deus estava presente sobre as águas, pairava sobre as águas. As águas eram então o que continha a terra. Porém, a porção seca também estava contida nas águas. E logo depois, Deus fez a separação. Mas no início a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Tudo foi feito por alguém. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas pelo Senhor Jesus. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, através da sua palavra. Jesus Cristo
Criador através da palavra. A Bíblia diz que no início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então toda essa perfeição, todo esse projeto que foi criado pelo Pai, foi executado pelo Filho através da palavra. Irmãos, a palavra é algo muito importante. A palavra, uma vez proferida, ela produz. Irmãos, uma vez que quando nós falarmos uma palavra, não podemos voltar mais atrás. As consequências da palavra, ela existe, tanto para o bem como para o mal. Nós temos que ter esta noção do poder da palavra. Jesus Cristo é o Verbo, a palavra. Tudo foi feito através da palavra do Senhor Jesus. Nos Salmos 33, versos 6 a 9. Tudo foi feito pelo Verbo, e o Verbo estava presente na criação. O Pai também estava presente na criação do universo, como também o Espírito Santo. Tudo foi feito em grande harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, nós estamos estudando tudo isso com um grande objetivo: entender como funciona a Santíssima Trindade, como funciona o poder criador de Deus, como funciona a criação de Deus. Tudo isso tem um grande objetivo: conhecermos a eternidade para poder participar da eternidade. Por isso, nosso grande curso Aprendendo a Viver a Eternidade. Tudo que foi criado por Deus é uma grande sequência, lógica e cronológica. A criação do nosso Deus, mostrando a sua inteligência, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, em tudo que Deus cria, Deus apresenta a sua inteligência, Deus apresenta o seu amor, Deus apresenta a sua bondade, Deus apresenta a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, está escrito. Então, irmãos, a Bíblia diz também lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 26, que Deus é quem alimenta todos os animais, pelo poder de Deus. As aves se alimentam pelo poder de Deus. Todas as coisas, todos os animais se alimentam pelo poder de Deus. Nós também. Jesus Cristo disse: não se preocupeis com o que é vez de comer, nem com o que é vez de beber. Basta cada dia seu próprio mal, porque Deus alimenta as aves, Deus alimenta as plantas. Quanto mais nós, não é isso? Deus mantém a criação. É isso que nós queremos falar. O Espírito Santo hoje está aqui atuando em nosso favor. O Espírito Santo de Deus está aqui para proteger a criação de Deus e proteger a nós, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. As plantas também crescem lindas, bonitas pela criação do Senhor, lá em Lucas 12, 27. E também em toda ela tudo foi feito pelas obras do Senhor. Tudo foi feito com sabedoria. As obras do Senhor são feitas com sabedoria, inteligência. A criação de Deus também obedece um sistema planejado inteligente, onde nada dá errado. Não há nada que Deus crie que não é perfeito. Por isso, em todos os dias da criação, o Senhor diz: eis que tudo era muito bom. O próprio Deus avaliando a criação. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, que vocês compreendam
que na criação da terra houve uma grande inteligência, uma grande harmonia, uma participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que tudo até hoje é mantido também pelo poder de Deus. Todas as coisas. No próximo curso, na próxima aula, na nossa próxima aula, vamos ver então sobre o primeiro dia da criação. Vamos ver o que Deus criou no primeiro dia. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria. Amém. Glória a Deus.